Fala, meus manos, bora comigo em um passeio onde repousa o coração pulsante de João Pessoa, aqui mesmo no centro histórico da capital paraibana. Eu tô falando dela, da Praça Dom Adalto, um verdadeiro tesouro arquitetônico aqui da nossa Paraíba. Conhecida também como Praça do Bispo, este local é um verdadeiro mosaico de histórias, tradições e transformações que estão estritamente ligadas à evolução social e urbana da nossa capital paraibana. Cenário de grandes eventos religiosos, cívicos e populares, ela é testemunho vivo das camadas do tempo que se sobrepõem em suas pedras e arquitetura. Tu já parasse para imaginar quais segredos as pedras de uma praça guardam? E quais as histórias escondidas por detrás de espaços históricos e antigos como esse, como a Praça Dom Adalto? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no episódio de hoje do Patrimônio. Num primeiro momento, este espaço não era a praça que nós conhecemos hoje. Era um pátio, um largo do Terreiro do Carmo. Isso porque, desde os princípios, estava intimamente vinculado ao Convento do Carmo e à Igreja do Carmo, quando as ordens religiosas chegaram aqui na cidade para iniciar o seu processo de urbanização. E assim ficou até o período imperial. Para entender o processo de urbanização da Praça Dom Adalto, a gente precisa voltar no tempo. Em episódios anteriores do Patrimônio, você já percebeu que a implantação de ordens religiosas na cidade tem uma importância imensa e muito significativa na formação do núcleo urbano e também da colonização da capitania. Durante a colonização portuguesa na América, tanto a espanhola também, existiu um contrato entre Roma e Portugal para que todas as terras que Portugal conquistasse naquela época, no século XVI, a presença da Igreja Católica era essencial. Chamava-se o sistema de padroado. Esse sistema funcionava do seguinte: era obrigado a todas as pessoas que estivessem aqui, pelo menos era uma lei, fossem católicas. É tanto que houve a sincretização no período da escravidão, os índios foram tentados ser convertidos ao catolicismo, mas foi outro momento onde foi muito difícil isso aí. Foi somente a partir da República que o local começou a tomar forma de praça, como nós conhecemos hoje. O seu nome, Dom Adalto, é em homenagem a Dom Adalto Aurélio de Miranda Henriques, o primeiro bispo e arcebispo da Paraíba. Nascido em Areia em 30 de agosto de 1855, Dom Adalto dirigiu a Diocese da Paraíba desde sua instalação em 18 de fevereiro de 1894, até o seu falecimento em João Pessoa em 15 de agosto de 1935. Ele teve um papel fundamental na construção da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves e fundou 13 colégios, levantou 19 novas paróquias e realizou quase 200 visitas pastorais, ordenando aí 140 padres. Seu lema era Iter para tutum, prepara o caminho seguro. Dom Adalto é muito empreendedor, a questão dele era a educação. Ele queria que a Paraíba tivesse um colégio masculino e feminino, além do seminário, que até então não tinha. Era muito pobre a educação aqui na Paraíba, até o final do século XIX. A maioria, as pessoas que tinham dinheiro, que eram as pessoas abastadas, estavam em Recife, mas a maioria ficava aqui, escolinha particular, aquelas professoras que faziam uma casa com um colégio, enfim, era mais ou menos por aí. Aí ele cria o Colégio das Neves, ele cria o Colégio Pio X, que depois passou para ser Pio XII, que é outra questão, os colégios. E o que acontece? Ele traz o seminário, ele teve que sair do São Francisco, que ele morava lá, veio morar numa casa que fica aqui, onde é o Pio XII, e depois ele consegue, da Irmandade Carmelita da região de Pernambuco, esse conjunto, menos a Ordem Terceira, que já era dos terceiros, já existia. Então, o que é que ele faz? Ele transforma o palácio, que é hoje, o antigo convento em palácio.
ele faz uma grande reforma do prédio, que era um prédio colonial, bem simplesinho, e transforma nesse monumento neoclássico com mais volume, cresceu parede, praticamente demoliu. Ao pisarmos na Praça Dom Adalto, somos imediatamente transportados para uma época distinta, marcada pela influência da Ordem Carmelita. Com construções bem antigas aqui na Praça Dom Adalto, nós nos deparamos, por exemplo, com a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, um exemplar construído aí entre 1586 e 1587, no seu estilo barroco romano. Fantástico, né, não? O que é interessante também aqui nesse monumento, principalmente da igreja, é que aqui se usou muito nesse período a pedra calcária como elemento escultórico e decorativo. A Igreja do Carmo da Paraíba é uma das únicas do Brasil que tem toda a decoração interna em pedra, os altares, os arcos, tudo é pedra. Que a gente vai repetir na guia, em Lucena, que também é carmelita, pertence a isso aqui. Ao lado, o Palácio do Bispo, sede da Arquidiocese da Paraíba. Um imponente edifício neoclássico construído em 1905, resultado da reforma do antigo convento carmelita. Mas olha, vem cá. Foi tombado pelo IFAEP em 1980. Já era ali um grande patrimônio cultural e histórico da Paraíba. Esse conjunto são um conjunto tombado pelo patrimônio histórico estadual e federal. Por incrível que pareça, só é tombamento federal a Capela de Santa Teresa. A Capela, a Nossa Senhora do Carmo e o Palácio é do IFAEP. Nunca entendi por que essa separação. Era para o conjunto todinho ser ou estadual ou federal. Aí só a Capela é federal, a Igreja Grande, que a gente chama a Igreja do Carmo, e o Palácio é estadual. Tem uma grande importância histórica, cultural e religiosa para a Paraíba. Por quê? Além de você ter toda uma estrutura arquitetônica, histórica, que conta toda a presença carmelitana aqui na Paraíba, ainda se mantém até hoje, 300 e poucos anos, 314 anos, se eu não me engano, é 19, que a novena de Nossa Senhora do Carmo ainda é realizada em latim. É uma das únicas do Brasil, no mês de julho, que tem essa peculiaridade aqui, mantém a tradição. Todo esse conjunto arquitetônico é completado pela Igreja de Santa Teresa de Jesus e a Casa de Oração de São José, onde funcionou por muito tempo a obra social do padre José Coutinho. E a Capela Santa Teresa da Horteceira, que é uma capela pequena, mas ela tem um valor cultural e arquitetônico tanto quanto a primeira, onde funcionou aqui, ainda funciona hoje, a sede da Ordem Terceira Carmelita da Paraíba, que foi fundada em 1706. Tem uma arquitetura barroca, que é o período barroco da primeira fase, e o interior já é bem posterior, um trabalho. Enquanto a igreja primeira é toda em pedra, o trabalho decorativo, a capela é em madeira. São talhas, rococó e neoclássico já do final do 18 e início do 19. E vizinha a capela, que é um prédio colonial também, que funciona, chamava-se Casa de Oração na época. Aí hoje, continua casa de oração, mas eles fazem hoje um local de reuniões da própria ordem. Já funcionou muito tempo aqui o Instituto Padre Zé, antes do hospital, mesmo após o hospital, aqui era o lugar onde foi cedida a comunidade de Padre Zé na época, onde aqui tinha atendimento médico, educação, tinha curso de artesanato, funcionou aqui até uns 10 anos, aí foi transferido para outro espaço. Curiosamente, o monumento presente na Praça Dom Adalto não é de Dom Adalto, é um monumento dedicado ao senador Álvaro Lopes Machado. Na época que Dom Adalto estava aqui, o nome da praça era Álvaro Machado. Entendeu? Era Álvaro Machado. Quando mudaram o nome para Dom Adalto, a escultura ficou. Eles não quiseram remover. A proposta era fazer uma escultura de Dom Adalto para botar aí. E houve um movimento já aqui há um tempo, acho que no tempo de Dom Aldo, que a gente tentou transferir. O próprio IFAM tentou transferir esse monumento para a praça, que existe o nome do Álvaro Machado lá embaixo. É onde é em frente à estação. No início do século XX, a Praça Dom Adalto, como também toda a área central da cidade, foi modificada para atender o crescente tráfego de veículos. Aqui, por exemplo, vocês veem que a praça é aberta e alargada, como muitas outras áreas da cidade.
para atender à crescente demanda de veículos que precisavam ser estacionados aqui para que as pessoas fizessem suas compras, enfim, vivessem mesmo o centro da cidade. Essa ocupação desordenada, que incluía até mesmo a lavagem de carros, impediu a utilização da área para lazer e preservação ambiental, resultando em sua descaracterização e degradação. A Igreja do Carmo, inclusive, sofreu rachaduras em suas paredes devido ao tráfego constante. Foi naquele cenário de degradação que um projeto de revitalização foi elaborado em 1988, com um objetivo bastante claro de recuperar esse conjunto arquitetônico de valor inestimável. A ideia era simples: recuperar e realçar os monumentos religiosos dos carmelitas e também eliminar a circulação de veículos da praça. O Patrimônio vai para um rápido intervalo, mas volta já já, totalmente revitalizado. Aguarda só! A Praça Dom Adalto é um local onde historicamente esteve ligada a momentos muito marcantes da história da capital paraibana. Durante eventos significativos como a Semana Santa, a praça se converte em palco para manifestações religiosas profundamente enraizadas na cultura local. As procissões, que partem das igrejas históricas, são expressões vivas da fé e da identidade coletiva dos habitantes. Olha o Cafuçu! Cafuçu! Além da religiosidade, ela se tornou um ponto central para as festividades de carnaval, recebendo blocos como o famoso Cafuçu e as raparigas de Chico. Mas aqui reside um grande problema. Apesar de a cultura ser um fator fundamental para a ligação da população com a praça, ela não resolve sozinha o problema do esvaziamento. É fundamental que as pessoas voltem a ocupar o centro histórico, para que ele se mantenha ativo e vivo, e deixe de ser apenas um local de passagem ou só de realização de eventos. A Praça Dom Adalto, portanto, oferece aos visitantes uma experiência multifacetada. É ao mesmo tempo um monumento à história de uma pessoa e um espaço integrado à vida contemporânea da cidade. Hoje a praça é pública, ela não tem mais aquela questão religiosa fixa, então a praça é de toda, apesar dessa praça ser privada. Essa praça pertence à diocese, não pertence à prefeitura, é uma praça privada. Mas ela é usada pela prefeitura, é quem faz os acertos, e é livre para que todo, que é importante que faça essa união entre o sagrado e o profano, que as pessoas tenham essa visão que não existe separação. O que ficou aqui no centro foi a memória viva de uma cidade que se transforma. A Praça Dom Adalto, com suas igrejas seculares e casarões históricos, ainda é um cenário emblemático de uma João Pessoa em constante mudanças. O quadro urbano que a capital paraibana apresenta reflete o papel primordial que as pessoas têm na configuração do conjunto urbano, reordenando e conectando em si novas formas e usos dos espaços públicos. Segundo o cronista Paulo Danísio, a praça é o sorriso da cidade, uma tela de projeção das transformações urbanas. Para que a Praça Dom Adalto seja devidamente ocupada e vivida, o Patrimônio te convida a vir aqui e apreciar a beleza arquitetônica deste local. Bom, o nosso episódio vai ficando por aqui e a gente volta semana que vem com muito mais Patrimônio para vocês. Tchau, tchau!